Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nossa quarta da palavra, e nesse mês de junho nós rezamos, aprofundamos os santos do mês de junho, buscando fazer com eles um caminho de discipulado, de seguimento de Jesus. E podemos rezar e refletir sobre o testemunho de Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. E hoje, a nossa última quarta-feira do mês, onde nós nos reunimos em comunidade para partilhar as experiências do mês, temos o grande texto da carta aos Hebreus, o elogio aos homens e mulheres de fé, e ao mesmo tempo um chamado para que nós nos inspiremos nessa multidão de testemunhas. Hebreus capítulo 11, versos 17 ao 12, 3. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é Isaque que terás a tua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho como prefiguração. Foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José relembrou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus restos mortais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Isso porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador do primogênito do Egito não matasse os filhos de Israel. Pela fé, atravessaram o mar como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram-se os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região.
Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados e recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentando o açoite, as cadeias, as prisões. Foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espada. Levaram vida errante, vestido com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles, dos quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles alcançassem, sem nós, a plena realização. Portanto, com tamanha nuvens de testemunha em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à nossa frente, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição. Em vista da alegria que eu esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Querido irmão, querida irmã, texto um pouco longo, mais uma maravilha de texto que vale a pena rezar, contemplar e meditar. O autor sagrado faz um passeio panorâmico pela história da salvação e vai descrevendo a fé dos grandes homens da Bíblia, começando por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e passando pelos profetas, até chegar em Jesus Cristo. E ele diz, hoje nós somos como que inspirados, animados por esta multidão, ele chama a dizer, por esta nuvem de testemunhas que temos em torno de nós. Uma nuvem de testemunhas. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado, para corrermos com perseverança na competição que nos é proposta. Qual competição? Qual caminho? Qual corrida? A corrida da fé, a corrida da santidade. Nos santos e santas de Deus, nós nos inspiramos também. Nós nos animamos a fazer um caminho de santidade. Os santos não estão para serem copiados. Não queremos copiar os santos. Porque os santos, cada um deles,
tem a sua originalidade. E nós também queremos fazer o nosso próprio caminho de santidade. A santidade é um chamado para todos, porém, cada um por seu caminho. Agora, inspirados nos santos, inspirados nesses homens e mulheres que viveram pela fé. E nós queremos também hoje viver na fé e pela fé. E o autor sagrado coloca Jesus como aquele que vai à nossa frente. Aquele que fez também um caminho de santidade, de perseverança, que passando pela cruz, tornou-se para nós o mediador entre Deus e a humanidade. Por isso ele diz, vamos perseverar com os olhos fixos em Jesus. Animados, pois, por esta multidão, por essa nuvem de testemunhas que nos envolve. Inspirados nos santos e santas de Deus, corramos com perseverança a competição que nos é proposta. Portanto, esse mês que nós rezamos figuras tão ilustres, Santo Antônio, o grande teólogo, mas ao mesmo tempo o homem da caridade. São João Batista, o grande profeta, que fez preparar o caminho para Jesus, que trouxe de volta ao seio de sua mãe a fertilidade, à boca de seu pai Zacarias a palavra de esperança. São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja, e tantos outros santos e santas, esses que foram proclamados pela igreja, mas também santos e santas que convivem conosco, como diz o Papa Francisco, santos ao pé da porta, nossos avós, nossos catequistas, nossos pais, nossas mães, pessoas tão próximas de nós que nos inspiram a fazer também o caminho de santidade. Portanto, hoje fica esse grande convite para nós, e se você tiver um tempinho, tenta olhar a história de cada um, de cada uma desses homens e mulheres que foram citados aqui pelo autor sagrado, para que você também possa se inspirar neles e trilhar o seu caminho de santidade, com os olhos fixos em Jesus, em busca da meta que nos é proposta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.